É um privilégio que muitos países não têm mais. E Deus nos dá esta liberdade. Vamos aproveitá-la. Amém. Meus irmãos, eu pedi a Deus uma palavra para esta noite. E pelo Espírito de Deus me fez lembrar, porque o Espírito Santo lembra. Jesus disse, quando Ele vier, Ele vos lembrará. O Espírito Santo lembra. Você lê a Bíblia e o Espírito Santo vai lembrar você aquilo que você leu. Amém? E aqui, irmãos, Deus me deu uma palavra na vida de Esther. Os irmãos sabem que Deus tudo prepara. Quem pensar que Deus está dormindo está enganado. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele não dorme. Ele é ativo. Muitas vezes nossa incredulidade pensa que Deus está dormindo. Pensa que Deus não está vendo, pensa que Deus não está preparando. Mas Deus preparou Esther. Deus preparou Esther. Esther foi preparada no secreto, uma jovenzinha, sem pai, sem mãe. E Deus estava preparando aquela jovenzinha para ser rainha. E ela foi rainha, não foi para a glória dela, ela foi rainha para fazer um trabalho para Deus. Dá para dizer amém por isso? Quando Deus lhe elevar, não é para a sua vaidade. Quando Deus lhe elevar, é para um serviço. É para uma obra. Amém? Seja na vida espiritual ou seja na vida material. Quando Deus lhe elevar, é porque Ele tem um propósito, um projeto. E Esther foi ser rainha, não dá tempo de falar hoje, não é o caso. E Esther tinha um primo, ou tio, umas traduções dizem tio, outras dizem primo, porque a palavra em hebraico é difícil, a interpretação. E o nome desse tio era Mardoqueu, e outras Bíblias diz Mordecai. Mas vamos usar o Mardoqueu, que é o mais clássico. Mardoqueu era um servo de Deus. E Mardoqueu zelava pelo rei e zelava pelo reino. Eles estavam morando em terra estranha. Eles estavam morando na Pérsia. Os irmãos sabem que quando o Império Babilônico caiu, quem levantou-se foi o Império Persa. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar pelo lugar onde Deus nos colocou, a cidade, o estado, o país. E devemos zelar pelo bem, pela prosperidade. No lugar onde Deus nos fez nascer, no lugar onde Deus nos colocou, nós devemos zelar por aquele reino. Triste de quem não ama seu país. Triste de quem não ama sua pátria. Triste de quem quer ver a destruição da pátria. E Mardoqueu, ele era grato a Deus, porque eles estavam na Pérsia, mas a Pérsia estava cuidando bem deles, dos judeus. E Deus fez Mardoqueu saber de uma trama contra o rei Assuero. Deus fez Mardoqueu saber de uma trama, de uma macomunação, de uma conspiração. O que é conspirar? A palavra conspirar, ela é do latim, que significa respirar junto. É uma reunião secreta e as pessoas falam baixinho, e quando as pessoas falam baixinho, fazendo planos ruins, elas têm que ficar uma bem pertinho da outra. Conspirar é respirar junto. A mesma respiração. É um respirar o bafo do outro. Glória a Deus, é isso. Conspirar é um respirar o bafo do outro. Falar. Diga mais para perto. E até cospe na cara do outro. É conspirar, respirar junto. A etimologia da palavra vem do latim. Então, dois indivíduos chamados Bigtan e Teres
procuraram fazer uma trama para pegar o rei Assuero. E Mardoqueu tomou conhecimento. Deus prepara essas coisas. E Mardoqueu, como crente, não podia deixar isto acontecer, porque a morte do rei é um prejuízo para a nação. Principalmente a morte de um rei justo, de um rei que procura a paz, que procura a prosperidade. Então Mardoqueu, ele procurou Esther. Os irmãos desculpem. Mardoqueu procurou Esther e Mardoqueu fez saber Esther. Esther, conte ao rei que Bigtã e Teres, dois guardas da porta, que moeram a guarda da porta. Veja que traição. Eram guardas da porta. Vamos ver o versículo de número 21. Glória a Deus. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta. Mas, irmão, como era o nome dos dois insetos? Bigtã e Teres. Oh, meu Deus, você conhece algum Bigtã por aí afora, irmão? Bigtã e Teres, dois traidores. Eram pagos para guardar a porta do rei. E em vez de guardar a porta, em vez de guardar o rei, tramando para matar o rei. Tem gente má no mundo, tem gente perversa. Tem gente que é colocado para guardar e em vez de guardar, mata. É o espírito de Bigtã e Teres. Nunca queira ser mau caráter. Esses dois homens, eles eram dois maus caráter. Como é que a pessoa é pago para ser guarda e trama contra, pago para guardar o rei e tramava contra o rei? Bigtã e Teres. Eram oficiais, na minha Bíblia diz camareiro. Outra Bíblia diz oficiais e outra Bíblia diz eunuco. Mas eram pessoas de extrema confiança, irmão, isso é uma alta traição. Glória a Deus, diz que da traição nem Jesus se livrou. Então, irmãos amados, eles fizeram uma conferência, uma conspiração para matar o rei. Só que Deus fez Mardoqueu tomar conhecimento. E quem é crente, irmão, vela pelo rei. Quem é crente quer o bem da pátria. Quem é crente quer o bem da nação. Quem é crente quer a paz. Quem é crente quer a prosperidade. Porque ele não pensa só em si. Ele pensa em si e ele pensa nos outros, na paz coletiva, na paz comum. E Mardoqueu chamou Esther, contou a Esther para Esther dizer ao rei. Contou a Esther para Esther dizer ao rei. Glória a Deus. Versículo 22 e 23. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Aleluia! Glória a Deus! Foi descoberto que era verdade. O rei mandou fazer um levantamento. A polícia secreta do rei fez uma investigação e descobriu que era verdade. E os dois foram justiçados, foram pendurados numa forca. E a Bíblia diz que isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Tudo o que acontecia no reino era o que, meus amados irmãos? Escrito no livro das crônicas. Crônica quer dizer diário. Crônicas vem de cronos, no grego, tempo. Então, o livro das crônicas é o diário do reino, é o diário oficial. O diário do reinado. Diariamente se escrevia as coisas que aconteciam. E esse fato se escreveu no livro das crônicas do rei. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós aprendemos aqui a fazer o bem.
não deixar que sejam feitas injustiças. Não deixar que aconteça crime. Se você pode evitar uma tragédia, você tem o dever de evitar a tragédia. Aleluia! É dever seu. Você vê que Mardoqueu não ficou calado, não se omitiu. Existe pecado de ação e pecado de omissão. Quando você se omite, você peca. A Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. Não, eu vou ficar de braços, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Então o rei foi avisado por Mardoqueu e mandaram escrever. E eu quero dizer aos irmãos que tem livro das crônicas na terra, mas tem livro das crônicas no céu. Se o da terra se rasgar, se o da terra se apagar, mas o livro das crônicas do céu não se apaga. Amém? Tem coisa que a gente faz que parece que os homens não consideram. Tem coisa que a gente faz que parece que não houve recompensa. Tem coisa que a gente faz que parece que nem valeu a pena. Mas lembre-se que existe um livro das crônicas no céu. Se o livro das crônicas da terra pega fogo, o do céu não pega. Vamos ler isto? Malaquias, você vai para a Bíblia bem pertinho de Mateus. Capítulo 3, versículos 15 e 16. São Malaquias, perdão. Malaquias 3, 15 e 16. Ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quem crê nesta palavra, diga amém. Todo bem que você fizer está escrito no memorial diante de quem, igreja? De Deus. Se o pastor não agradecer, se o presidente não agradecer, se o seu patrão não agradecer, você salvou a empresa ia cair numa enrascada, você tomou conhecimento, salvou, você pode salvar a sua casa, você pode salvar a sua empresa, você pode salvar a sua instituição, você pode salvar a sua pátria, você pode salvar muita coisa. Mas se as pessoas esquecerem, lembre-se, tem um livro memorial diante de Deus. Você não perdeu nada. Quem faz o bem, não perde. Quem faz o bem, não perde nada. Aleluia! O apóstolo São Paulo disse em Gálatas 6 e 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A seu tempo ceifaremos. Aleluia! Não é no tempo que você quer, você vai colher bem mais tarde. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque no mesmo dia tu acharás. É assim que a Escritura diz? Depois de quê? Muitos dias. Faça o bem. Salve seu próximo. Salve quem lhe ama e salve quem não lhe ama. Que depois de muitos dias você vai achar, pois está escrito no memorial de Deus. Amém? Então, Ester fez o rei saber, contou que foi Mardoqueu, não roubou a glória para si, e a Bíblia diz que isso foi somente escrito. Agora, uma coisa mais curiosa
É no capítulo 3 primeiro, que na Bíblia original não tinha capítulo nem versículo, era direto. A gente pensa que o capítulo 3 já é outro assunto. E de fato é, mas é a continuação do capítulo 2. Agora vamos ver o capítulo 3, versículo 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Mardoqueu. Não. Me ajudem, por favor. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a quem, meus irmãos? Amã. Quem foi que fez o bem ao rei? Foi Amã ou Mardoqueu? Mas a Bíblia diz que depois dessas coisas, quem foi engrandecido foi Amã. E agora? Amã, um traste. Amã, mau caráter. Amã, toda qualidade ruim Amã tinha. Aleluia. Toda qualidade imprestável Amã tinha. Em vez de ser exaltado Mardoqueu, a Bíblia diz que depois dessas coisas, quem foi exaltado foi Amã. O nome dele é um nome de, não é persa, é o nome dos descendentes de Agag, que ele era descendente daquele Agag que Samuel matou. Era uma amalequita. E nas línguas semíticas, Amã quer dizer magnífico. Mas olha mesmo, irmão, uma trepeça daquela. Amã, nas línguas semíticas, quer dizer magnífico. Tem jeito uma coisa daquela? De magnífico não tinha nada, era um biltre, era um crápula, era um sacripanta, era um psicofanta. Pastor, e essas palavras tem no dicionário? Tem. Pode procurar que você vai achar. E o que é que significa? Cada uma é pior do que a outra. Irmãos, muitas vezes nós vemos a ingratidão reinar na terra. Quem tem caráter é humilhado. E os sacripantas, os mau caráter, são exaltados. Aleluia! Mardoqueu, que era um homem fiel, um homem honesto, um homem de bem, um homem de bom caráter, foi esquecido, foi humilhado, foi desprezado. E quem foi exaltado foi Amã. Glória a Jesus. Isto é este mundo. É a Bíblia. Eu acho linda a Bíblia porque ela não é um livro de fantasia. Ela não é um livro das 1001 noites. Ela é um livro real. Mas ela também aponta o caminho da vitória. Aleluia! Se por acaso você fizer um ato nobre, se você fizer um ato de grandeza e você não for recompensado, não fique triste, porque isso já vem do passado. Não é novidade. O rei, em vez de dar valor a Mardoqueu, deu valor a quem, meus amados irmãos? Amã. Amã. Amã foi defendido, Amã foi colocado nas alturas, Amã foi colocado no meio dos príncipes. A Bíblia diz que o assento dele, a cadeira dele, ficou elevada acima das demais cadeiras. Aleluia! Irmão, acontece isso ainda hoje, irmão? A gente vê cada crápula, bandido, ladrão, ser honrado. É verdade ou não, irmãos amados? Honrado, defendido, aplaudido. E os homens de bem, os mardoqueus, no anonimato, no desprezo. Humilhado, pisado. Mas o que você fez, Mardoqueu, está escrito no livro memorial. Aleluia! Tem um livro memorial de Deus.
E esse livro não se apaga, esse livro não se rasga. Quem acredita nisso, dê glória para nosso Senhor Jesus Cristo. Glória! Glória! Glória ao Deus de Israel! Aleluia! Toda honra e toda glória para Jesus nessa noite. Aleluia! Meus irmãos amados, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita ou Agagita, depende da tradução, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Meus irmãos, a Bíblia fala da inversão de valores. A Bíblia fala da inversão. O que é inversão de valores? O que era para ser honrado é desonrado, e o que era para ser desonrado é honrado. Inversão de valores. Vamos ver isso em Eclesiastes. Eclesiastes 10:7, por favor. Bote nessa. Por favor. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como os servos sobre a terra. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Quem era para andar a cavalo naquela época? Cavalo fala de nobreza. Quem era para andar a cavalo naquela época? Me ajudem, vamos entender a Bíblia. Quem era? Os príncipes. Aí o profeta disse: vi príncipes a pé, andando a pé, e servos a cavalo. Quem era nobre andando a pé, e quem era ninguém andando a cavalo. Então, irmão, é isso que nós vemos. A inversão de valores. A inversão de valores na terra. E muitas vezes nós queremos baixar a cabeça, nós queremos desanimar, mas Deus fala conosco nesta noite. Tem um livro memorial diante dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 2. Ainda tinha mais essa de quebra. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Irmãos amados, o rei deu uma ordem que quem passasse por Amã era para o quê, amados irmãos? Se inclinar diante de uma beleza daquela. Irmãos, a gente vê cada coisa nessa terra. Quem era para andar a cavalo, a pé, e quem era para andar a pé, a cavalo. Príncipes a pé, os nobres a pé e os servos a cavalo, os escravos. Aleluia! Isso dá uma tristeza, isso dá um desânimo, isso dá lágrimas. Para quem tem a visão de Deus, para quem tem a visão do céu, para quem tem compromisso com Deus, isso dá lágrimas, dá choro, dá até depressão. De ver os príncipes a pé e os servos a cavalo. Os servos de Satanás a cavalo e os príncipes de Deus a pé. Aleluia. E ainda se inclinava, todo mundo que passava na porta do rei tinha que se inclinar perante Amã. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Por que o povo se inclinava? Porque o povo não tinha conhecimento. O povo não tinha sabedoria, mas Mardoqueu era crente. Mardoqueu tinha discernimento. Mardoqueu sabia das coisas. Mardoqueu conhecia a Bíblia. Mardoqueu conhecia o Antigo Testamento. Mardoqueu conhecia a lei. Mardoqueu conhecia os salmos.
A Bíblia diz que é para honrar quem teme a Deus. E quem não teme a Deus é para ser desprezado. Mardoqueu disse: eu não vou me ajoelhar, nem vou me curvar diante de uma coisa dessa. Um crápula desse, um sacripanta, um biltre, um patife. Me ajude, diga mais coisa também. Diga. Diga mais coisa, glória a Jesus. Hein? Mau elemento. É muito velho o mau elemento, né, irmão? Um meliante. Hein? Tralha. Canalha. Um canalha daquele. Mas se eu vou me curvar diante de um canalha desse? Um ladrão. Um mentiroso. Não vou me curvar diante de um canalha desse, porque eu conheço Deus, eu conheço a verdade. Quem dá glória para Jesus nesta noite? Aleluia! E agora veio a pressão para cima de Mardoqueu. Versículo 3, irmão, versículo 3. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: porque traspassas o mandado do rei? Versículo 4. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos... Olha aí, somente até aí. Diz que veio agora uma pressão contra Mardoqueu. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrediste o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto dia após dia. Irmão, o mundo é assim, o mundo anda errado e quer que todo mundo ande errado também. A Bíblia diz que vieram pressionar Mardoqueu. Você tem que se curvar. Você tem, por que é que todo mundo se curva e só você não se curva? Eu não me curvo porque eu sou crente, eu não me curvo porque conheço a Deus, eu não me curvo porque conheço a verdade. Pressão, olha a pressão. E a Bíblia diz que era dia após dia, aquela pressão forte, Mardoqueu. Você tem que se curvar. Você como diz um livro que foi lançado em 1973, é a aspiral do silêncio. É para calar todo mundo, é para calar a boca de todo mundo. Tem que se curvar diante de Amã, tem que se ajoelhar, tem que aceitar o crápula, tem que aceitar o sacripanta. E a Bíblia diz que veio uma equipe pressionar Mardoqueu. Glória a Jesus. Se prepare que daqui para a vinda de Jesus vai acontecer isso. A pressão daqui para a vinda de Jesus, a pressão vai ser grande. Os servos do rei vão pressionar os servos de Deus. Aleluia! E eu quero ver quem é crente e quem não é nessa hora. Quero ver quem vai suportar a pressão. A Bíblia diz que os servos do rei, dia após dia, apertava Mardoqueu, apertava. Você tem que se dobrar. Você é melhor do que ninguém. Era assim a palavra? Mas crente tem convicção. Crente sabe o que é cheiro e o que é mau cheiro. Porque tem gente, irmão, que não sabe o que é cheiro nem mau cheiro. Tem gente que, se você trouxer uma rosa, cheira, é cheiroso. E se trouxer esterco e botar na venta dele, ele faz cheiroso também. Mas crente não é assim. Crente tem visão. Crente tem discernimento espiritual. Glória! Aleluia. Crente é sábio. Aleluia. A Bíblia diz que este grande povo é só gente sábia e entendida.
Deuteronômio 32 a Deuteronômio 4 e 6. Leia aí, chegou agora, Deuteronômio 4 e 6. Esse povo que tem aqui, esse povo simples, é só de gente sábia e entendida, que entende as coisas, que tem discernimento. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Quem faz parte desse povo? Quem faz parte desse povo? Esse povo, agora, quem é salvo, quem não é salvo, vive no nosso meio, mas é broco. Quem não é salvo, quem não recebeu a salvação, vive no nosso meio, mas a cabeça é, como diz o Matuto, é desunerada. Mas o povo de Deus é só de gente sábia e de gente inteligente, que não vai se dobrar diante de Amã. Amã era um crápula, era um sacripanta, mau caráter. Eu vou me dobrar diante de Amã? Aleluia. Mardoqueu disse não. E a Bíblia diz que veio uma caravana, veio uma pressão, e a Bíblia diz que a pressão era dia após dia. Continue o versículo. E o fizeram saber a Amã. E o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Eu sou judeu. Eu sou da descendência de Abraão. Diga a Amã que eu não vou me dobrar diante dele não, porque eu conheço o Deus que fez o céu e a terra. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Eu tenho discernimento. Diga a ele que eu não vou não. Diga a ele que eu não vou me dobrar diante dele, porque eu tenho discernimento. Eu sou judeu, eu leio Bíblia, eu conheço a verdade, eu tenho a ciência do Espírito Santo, eu tenho o conhecimento do Espírito Santo de Deus na minha vida, e eu não vou me dobrar. Aleluia, glória. Amém? E eles achavam estranho que Mardoqueu não seguisse a maioria. Vamos ver isso no Novo Testamento paralelo. Primeira carta de São Pedro, 4 e 4. Primeira carta de São Pedro, 4 e 4. Leia. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. E eles acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento. Eles acham estranho que a gente não acompanhe. E ficam com raiva. É verdade, não é, irmãos? Ficam com raiva. Você não acompanha a gente, não. A Bíblia diz que eles... Leiam, por favor, põe em tela outra vez. Glória a Deus. E eles acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução. E eles vão blasfemando de vós. Blasfemando da igreja. Blasfemando de quem serve a Deus. Porque eles acham estranho que a gente não corra com eles. Que não acompanhe. Glória a Deus. Mas nós somos da igreja de Mardoqueu, nós somos da igreja de Sadraque, Mesaque e Abednego. Transformadora, pastor. Hein? Transformadora também. Leia na Bíblia transformadora. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Agora olha na Bíblia, NVT ou NVI? NVT. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam. Mas não tem nada não. Tem um Deus no céu. O reino de Mardoqueu, o reino de Amã passa. E o reino de Jesus permanece para sempre. Aleluia! Dá para dizer glória para Jesus por isso? Versículo 5, por favor. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele,
Amã se encheu de furor. Misericórdia, meu Deus. Faz até medo, né, irmãos amados? Se eu encontrar com Amã com a voz dessa, meia-noite. Glória a Jesus para sempre. Diz que Amã se encheu de furor, irmão, e ira contra Mardoqueu. E os servos de Deus são sempre assim. A fúria de Satanás é grande. A fúria do inimigo é tremenda. Contra quem serve a Deus. Contra quem tem visão, contra quem tem entendimento, contra quem não segue a maioria. A ira é grande. Diz que Amã se encheu de furor, de raiva. Glória a Deus. De ódio contra Mardoqueu. Ficou zangado, ficou irado, ficou desviado. Já era desviado e agora pior ainda, nunca foi crente. Então, meus irmãos amados, isso aqui está na Bíblia para a nossa lição. Mas eu quero profetizar para você que Amã não vai lhe pegar. Deus tem saída para Mardoqueu. Vamos para o Salmo 124, versículo 1 e 2. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. 3. Eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Prossiga. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Prossiga. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Prossiga. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Prossiga. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Leia o último. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Jesus. Amã não vai te pegar, receba essa palavra. Ele fica furioso, mas ele não consegue engolir Mardoqueu. Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja Deus. Louvado, 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 louvado seja Deus. Mas, irmã, a fúria foi aumentando. A fúria de Amã foi aumentando contra Mardoqueu. Veja a raiva de Amã. E agora a raiva de Amã passa para Mardoqueu e passa para todos os crentes, todos os judeus. Naquele tempo não havia igreja. Quem era a igreja de Deus no Velho Testamento? Quem era a igreja de Deus no Antigo Testamento? Os judeus. Os judeus. Os judeus eram a igreja de Deus no Antigo Testamento. Então, irmãos, a raiva de Amã passou para Mardoqueu e passou para toda a igreja, para todos os judeus. Vamos ver o versículo 6. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Amã agora resolveu matar não só Mardoqueu, mas matar todos os judeus. Irmão, o povo judeu é odiado. Você vê qual é a cidade mais perturbada por guerra do mundo. Qual é a cidade
desde muitos séculos, que é mais perturbada por guerra? Jerusalém. Por que é que tem uma raiva tão grande de judeu? Hitler, nazista, matou quantos judeus? Hitler matou quantos? 6 milhões. Por que essa raiva dos judeus? A descendência de Abraão. Por que o mundo tem essa raiva? Hoje, a bênção de Abraão passou para quem? A bênção de Abraão passou para quem na nova aliança? Para a igreja. A igreja substituiu os judeus espiritualmente. Agora, fisicamente, eles ainda são descendência de Abraão. E Deus ainda tem promessa para eles. E no final dos tempos, eles vão se converter ao evangelho. Aleluia! Por que, irmãos, essa raiva dos judeus? Por que naquele tempo era a raiva dos judeus? E hoje é a raiva dos judeus e é raiva da igreja. Você vê que Amã disse: eu não vou matar só Mardoqueu, eu vou botar a mão em Mardoqueu e vou colocar a mão em todos os judeus. Por quê essa raiva? Eu vou explicar. Vamos ver Romanos capítulo 3, versículo 1. Romanos 3 e 1. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Qual é a vantagem do judeu? Por que o judeu é importante? Por que a circuncisão, que são os judeus, são importantes? Versículo 2. Por que eles são tão importantes? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Você sabe por que é que o diabo tem raiva dos judeus? Você vê que todo governo anticristão também é antissemita. Antissemita quer dizer contra os judeus. Contra os judeus. Quando você vê um governo contra os judeus, ele é da parte de Amã. Um governo que é contra Israel é inimigo de Deus. Mas por que essa raiva? Por que essa raiva dos judeus tão grande que Amã tinha, mas não era Amã? Quem era que estava por trás de Amã? Me ajudem. Quem era que estava por trás de Amã? O diabo. Por que essa raiva dos judeus? Aí Paulo diz em Efésios, ou melhor, em Romanos 3 e 2. Por quê? Porque a palavra de Deus lhes foram confiadas. A palavra de Deus foi confiada aos judeus. Os profetas eram o quê? Moisés, que escreveu o Pentateuco, era o quê? Me ajudem. De que nação ele era? Isaías, Jeremias, Davi, Ezequiel. Todos eles eram semitas, todos eles eram judeus. Os apóstolos de Jesus, judeus. A bendita Virgem Maria, Judeus. Todos os judeus. Quem nos deu a Bíblia foram os judeus. E o diabo tem raiva da Bíblia, porque tudo que a Bíblia diz, o diabo é contrário. Então o diabo tem raiva dos judeus, porque os judeus nos deram a palavra. Eles deram a palavra ao mundo. Os judeus deram as escrituras ao mundo, por isso que o diabo tem raiva dos judeus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, irmão. Aleluia. Porque Amã queria destruir os judeus. Porque os judeus deram a Bíblia. Todos os profetas, todos os patriarcas, os salmistas, todos eles eram judeus. A riqueza do conhecimento da verdade. E hoje a raiva está grande dos judeus e da igreja. Porque quem herdou a Bíblia dos judeus? Quem foi que herdou a Bíblia dos judeus? E espalhou pelo mundo? Quem foi? A igreja. A igreja. Por isso que Amã quer destruir os judeus e destruir a igreja. Porque a igreja deu a palavra ao mundo. E o diabo tem raiva dessa palavra. Tem ou não tem, igreja? Por isso que Amã queria destruir os judeus. Os judeus deram a Bíblia e os judeus deram Cristo ao mundo. Vamos ver Romanos 9, 4 e 5. Romanos 9, 4 e 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Quem diz amém?
Bote na tela de novo. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, dos quais é a glória, é as alianças ou os concertos, é a lei, é o culto, é as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Cristo veio de que nação? Cristo veio de que raça? Judeu. De Israel, dos judeus. Então hoje o mundo está com o espírito de Amã. Eles querem acabar com a cultura judaico-cristã. O ódio de Amã está reacendendo. Eles querem liberar o aborto, eles querem liberar o crime, deixar os ladrões entrarem nas casas, drogas. Tudo que a Bíblia diz, Amã é contra. Tudo que a Bíblia fala, Amã é o contrário. Por isso que Amã queria destruir os judeus, porque a lei de Deus foi trazida pelos judeus. Dá para dizer um aleluia para Jesus, irmão? A lei foi trazida pelos judeus. E por isso que eles têm raiva da cultura judaico-cristã. Eles querem destruir. Amã quer destruir a cultura judaico-cristã. Porque a cultura judaica cristã põe o mundo nos trilhos corretos. E Amã quer ver o mundo na bagunça. Amã quer ver o mundo desgraçado. Amã quer ver filho contra pai. Amã quer ver o desrespeito. O que é que a Bíblia diz? Filhos, honrai vossos pais. Servos, honrai os vossos Senhor. Mulheres, honrai os vossos maridos. Todos devem honrar as autoridades. Mas aí o Amã, tudo que tem na Bíblia, Amã quer acabar. Tudo que tem na Bíblia, Amã quer destruir. Por isso que ele tem raiva dos judeus e por consequência tem raiva da igreja. Porque a igreja, ela tem a maior herança da humanidade, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Dá para dizer um glória para Jesus mais forte? Dá para dizer um glória para Jesus mais forte nesta noite? Então Amã disse, eu não vou matar só Mardoqueu, eu vou matar todos os judeus. Ainda achou pouco matar Amã, matar Mardoqueu? Disse, agora nós vamos matar todos os judeus. Aleluia. Por que essa raiva? Versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Olha a denúncia de Amã ao rei Assuero. Rei Assuero, no teu reino existe espalhado um povo em todas as províncias cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Quem é esse povo cuja lei é diferente? Hoje, naquele tempo eram os judeus e hoje a igreja. A lei da igreja incomoda. Amã tem raiva da lei da igreja. A lei da igreja manda amar. A lei da igreja proíbe o roubo. A lei da igreja proíbe as drogas. A lei da igreja proíbe o aborto. A lei da igreja proíbe o desrespeito. A lei da igreja proíbe o mal. E por isso que Amã disse, no teu reino tem um povo cujas leis são diferentes. Você está vendo a raiva porque é da igreja? Porque a igreja tem uma lei diferente. Mas quem está feliz com esta lei? Quem está feliz? Quem está feliz com esta lei? Dê um glória para Jesus mais forte nessa noite. Eu estou feliz com esta lei. Você veja, Amã estava cheio de quê? Me ajuda, Amã estava cheio de quê? Ele estava sozinho, Amã? Quem era que estava possuindo Amã? O diabo. O diabo, o anticristo que se opõe à lei de Deus, que se opõe à palavra. O ódio da palavra. O ódio não é contra nós, irmão. O ódio é da palavra. Eles têm ódio de nós porque nós obedecemos a palavra, mas o ódio é da palavra. E o ódio é de Deus. É um ódio contra Deus. É o velho Satã. Isso é coisa do velho Satã. É um ódio contra Deus. Glória a Jesus.
Vamos matar os judeus. Leia de novo, irmão. Olha que coisa maravilhosa a revelação. Não é maravilhoso o fato, mas é maravilhosa a revelação. Leia o versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Mas, irmão, que homem mau, incentivando o rei contra o povo de Deus. Não convém deixar esse povo ficar, porque esse povo tem uma lei. Esse povo tem uma lei, o quê, meus amados irmãos? Diferente, e é diferente mesmo. É diferente ou não é, irmão? É diferente ou não é a lei de Deus? E nós vemos que daqui para a vinda de Jesus vai ser desse jeito. Antigamente o pessoal dizia: você fulano passou para a lei dos crentes. Quem lembra disso antigamente? A nossa lei é diferente porque é a lei da palavra, é a lei da Bíblia, é a lei da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pois Amã disse: esse povo tem uma lei diferente de todos os povos, e esse povo não obedece à lei do rei, e não convém o rei deixar esse povo ficar. E aí, para incentivar o rei, sabe o que foi que ele disse para incentivar o rei? Para incentivar o rei, ele disse: o senhor mata esse povo e pega o dinheiro deles. O senhor mata esse povo e pega o dinheiro deles. Atiçou a cobiça do rei contra os bens dos judeus. Que os judeus sempre foram bem-sucedidos. Os judeus sempre foram bem-sucedidos. Porque a descendência de Abraão, os irmãos sabem que os homens mais ricos do Brasil são o quê? Descendentes de judeus. Silvio Santos é descendente de judeus. O antigo dono das Casas Bahia, descendente de judeus. O Banco Safra é de judeus. O Luciano Huck, apesar de ser desviado da religião judaica, mas é descendente de judeu. Diz que o dono da Real Alagoas aqui era judeu. Os judeus, eles prosperam. E o diabo, irmão, ele não quer ver ninguém prosperar. O diabo não quer ver ninguém prosperar. Ele quer ver todo mundo com uma cuia na mão. O diabo, ele quer ver Amã, aquela prosperidade dos judeus incomodava Amã. Porque Amã era mau, Amã era perverso. Amã era perverso, era mau, era mau caráter. A pessoa má, ele não quer ver você com um carro novo. A pessoa má não quer que você tenha 2 televisões. Ele pode ter 10, mas você não pode ter. Não pode ter 2 casas, é assim ou não é? Pessoa má, ele não quer que você prospere, não. Ele quer todo mundo nivelado, todo mundo na miséria. Menos ele, né? Amã não, Amã pomposo, Amã magnífico. Mas ele disse: esse povo prospera muito, esse povo tem carro, esse povo tem casa, esse povo tem loja. E ele disse: o senhor mata esse povo, rei, o senhor mata esse povo e o senhor toma os bens deles. Irmão, será que ainda tem gente assim nessa época ou só foi naquele tempo? Hein, irmãos? Hein? Será que tem gente assim? Amã não queria ninguém com nada. Era para todo mundo ficar de esmola. E só Amã, bem de vida. Leia de novo. Leia de novo. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos. Não, versículo 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 300 e... Não, 10 mil. 10 mil talentos de pratas. É 350 toneladas de prata na versão. Traduzindo. 350 toneladas de prata
para que entrem nos tesouros do rei. Olha, irmão. Malaquia vai. Se o Senhor mata esse povo e o Senhor toma a riqueza deles. E eu vou trazer 10.000 talentos de prata para o tesouro do rei. O Estado vai ficar rico, o povo vai morrer. Mas o Estado, rico. O Estado vai ficar rico, rei. O Senhor vai ficar rico. Agora todo mundo morre, todo mundo se acaba. E eu pego o dinheiro deles e entrego na sua mão. Glória a Jesus. Vamos ouvir a banda cantar mais um hino a Deus.